Pronto. Vamos começar a pregação e o tema é oração, então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, mais uma vez, para trazer a Tua palavra. Queremos falar, ó Pai, de um tema muito importante, que é a oração e a comunicação contigo. Que é entender, ó Pai, que toda a nossa oração tem que passar pelo ponto principal, que é atender a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a refletir sobre esse tema, que possamos, ó Pai, realmente Te servir e ter intimidade contigo através dessa bênção que o Senhor nos deu, que é orar. Senhor, eu Te agradeço pela Tua casa, eu Te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, e Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda a orar, ó Pai, nos ajuda a ter comunhão contigo, e desde já eu Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. E como eu já falei, o tema de hoje é oração. Todos sabem aqui que eu trabalho com vendas. E vendas a gente trabalha fazendo perguntas. E o que eu quero vender para vocês hoje, nada mais, nada menos do que oração. E para que eu possa vender a oração para cada um que está aqui, eu tenho que fazer algumas perguntas. Concorda, Edson? Se você vai comprar um carro, você chega na concessionária, você vai dizer assim, eu quero um carro. Se o vendedor for bom, ele vai perguntar, o que você vai fazer com o carro? É para trabalho? É para passeio? É na cidade ou no campo? Qual é a faixa de preço que você quer comprar seu carro? Então, para que a gente possa comprar hoje o produto chamado oração, a gente vai ter que fazer algumas perguntas para que possamos entender se a gente vai querer ou não essa bênção, essa maravilha que Deus quer nos dar. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: quantas vezes você ora? Vamos aprofundar mais? Dá para contar quantos minutos você ora por dia? Aí eu vou deixar um tempinho para cada um pensar. Não precisa responder, só com a cabeça, Senhor, quanto tempo eu passo orando? As minhas orações, elas são feitas de joelho no chão. Maravilha. Antes de eu sair de casa para trabalhar, antes até às vezes até de tomar o café mesmo, eu passo de 5 horas e 20 minutos de 6 horas e 20 minutos, 6:10, até 6 horas mesmo. Depende da hora que eu acordo, mas até 10 para as 7, e eu no chão orando. E aí vou para o trabalho, e ao meio-dia, quando eu retorno para casa, antes de almoçar, novamente eu no chão, só vou almoçar depois da 1 da tarde. E aí o resto da tarde eu fico orando, e quando é à noite, quando eu saio do culto aqui, eu já vou para casa fazer minhas orações, joelho no chão novamente. E às vezes Deus me acorda de madrugada, 2 da manhã, estava até dentro da noite, 3 da manhã, faço minhas orações de madrugada também, joelho no chão. A minha vida diária é... Maravilha, Edson. E cada um faça essa mesma pergunta: quanto tempo, estamos testando, quanto tempo vou dizer que você gasta, mas você usa orando? Por que essa pergunta, Flávio? Vamos trabalhar um pouquinho sobre ela. Hoje a gente vai trabalhar 6 perguntas. A primeira é: quantas vezes você ora? A segunda é: quando você ora? E a terceira é: quais personagens bíblicos oravam e como oravam? A quarta é: por que a oração vai te deixar mais próximo de Deus? E a quinta pergunta é: se você começar a ter uma vida de oração hoje, como ela vai mudar? E a sexta é: quero orar, mas não sei. Como a Bíblia nos ensina a orar? Para a primeira pergunta, se você conseguir responder, de forma tranquila, sem ficar com a dor na consciência, pensando assim: como oro pouco ou quase nada. Mas faço isso porque quando oro me dá sono, ou tenho a impressão que as minhas orações não fazem sentido, ou Deus não me escuta, porque não vejo as respostas delas tão rápido como eu queria. Alguns dos motivos da gente não orar é porque, primeiro, eu não tenho esse costume. Segundo, é porque quando eu oro, eu sinto sono. E se eu sinto sono é porque eu acho
ou eu pressuponho que Deus não está me ouvindo. São alguns motivos porque o crente não ora. E o último motivo, o que é o clássico, eu não vou orar porque Deus não me escuta, ou não me atende no tempo que eu quero. Isso é uma das realidades de quem ora pouco. Outra desculpa não tenho tempo para orar, a minha vida é muito corrida e esqueço de orar e não sei orar. Eu começo com essa primeira pergunta para entender o primeiro ponto. Eu estou orando? Se eu não estou orando é porque tem algum motivo. E se eu estou orando, qual é o motivo da minha oração? Perfeito? Vamos continuar. Quando você ora? Essa pergunta é muito importante para saber se você só ora quando está precisando ou você ora também para agradecer. Quando é que você utiliza a oração na sua vida? A oração é justamente isso. Assim como para agradecer. E aí a gente vai aprender um negócio muito importante, que é o tema principal da mensagem, que é: o centro da oração tem que ser realizar a vontade de Deus e não a nossa. Aí o Ex acabou de dar um testemunho pra gente, que ele ora de manhã, na hora do almoço, quando vai dormir, Deus acorda ele de madrugada. Mas a pergunta que tem que ser feita é: a minha oração é para atender os meus desejos ou a vontade de Deus? A gente vai aprender um pouquinho com Ana. Ana responde muito bem essa mensagem. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo conhece a história de Ana, né? Ana era estéril, perfeito? Ana era estéril, na oração feita por ela em 1 Samuel 1:11, pediu a Deus que lhe desse um filho. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esta oração de Ana demonstra que, muitas vezes, não temos as nossas orações atendidas por não conseguirmos alcançar o centro da vontade de Deus. Ter fé na oração requer uma convicção profunda de que Deus é soberano e fiel para responder às nossas súplicas. O fruto da oração, neste caso, Samuel, que foi o filho de Ana, foi para realizar a vontade do Senhor e não a de Ana. Então Ana, muito tempo, orava o quê? Pedindo o que a Deus? Um filho. E na oração que ela entendeu que para conseguir aquilo que você quer, tem que passar primeiro pelo quê? Pela vontade de Deus. No voto que ela fez, ela disse: Senhor, se me deres um filho, varão, não passará navalha na sua cabeça, e eu entregarei para trabalhar na sua casa. Aí a pergunta para a gente fazer todos os dias, quando acordar, é: Senhor, o que eu vou pedir para Ti? O que eu estou pedindo para Ti é para servir a Tua vontade? Eu acabei de comprar uma casa agora. Aí eu estava fazendo a pregação, disse: Senhor, eu comprei essa casa para mim ou para Te servir? São perguntas que tem que ser feitas. Senhor, eu oro pela minha empresa para que ela aumente o faturamento todo dia, que eu tenha bastante vendedores, bastante produto, mas isso é para alimentar o meu ego ou para Te servir? A base da pregação de hoje está a gente entender que na nossa oração e na nossa vida, primeiro o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Todo o propósito da nossa vida tem que ser esse: glorificar a Deus. E toda a minha oração tem que ser focada no quê? Servir a vontade de Deus. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, me abençoe com um carro novo para que eu possa fazer a Tua vontade. E quando eu receber esse carro novo, você possa me mostrar como eu vou usar para Te servir. Porque senão, não faz sentido ter um carro novo. Está ficando claro? Como é que a gente tem que orar? Como é que tem que ser a nossa oração? Vamos continuar. Quando você ora?
Quando vou para a igreja no domingo, ou quando acordo e vou dormir. Quando eu estou doente, mas você acredita que Deus vai lhe curar? No fundo do seu coração, você tem essa certeza? É uma boa pergunta. Quando você ora ao Senhor, você tem certeza daquilo que você vai receber? Ou você usa a oração como se fosse uma espécie de bilhete da loteria, ou do Totoleg, que nesse domingo não ganhei, mas no próximo eu posso ganhar? A oração na vida do crente, naquele que busca o Senhor, não pode ser um amuleto da sorte, não pode ser uma superstição. Tem que ser algo que ele acredite, primeiramente no Deus que ele serve, para que possa atender os seus pedidos. Está claro isso? Toda vida que alguém diz assim, Misael, ora por mim, Misael, eu vou orar por você. Não pode ser algo assim, eu vou orar. Tem que ser assim, eu vou orar, e se for da vontade de meu Deus, se for para servir a Ele, essa oração vai ser atendida. Porque tem muita, hoje se usa muito isso, ora por mim, beleza. Por que eu vou orar por você? Você acredita no Deus que eu estou orando? Esse é o grande lance. Ana passou vários tempos esperando para que a oração dela fosse atendida. Mas só foi atendida quando a oração dela se casou com a vontade de Deus, que era que viesse Samuel. Então, sim, esse tempo de espera tem que estar claro. Irmão, só para você entrar no contexto, a gente está falando do tema muito importante que chama oração. Certo? E a primeira pergunta que a gente fez hoje na nossa mensagem é: quantas vezes você ora? Se dá para contar em minutos, se dá para contar em horas, se dá para contar em dias. Então, quanto tempo você ora? E a segunda pergunta é: quando você ora? E a pergunta principal da mensagem é: o centro da sua oração é para realizar a vontade de Deus? A gente acabou de dar um exemplo de Ana, que orou por muito tempo pedindo filho, mas ela só foi atendida quando a oração dela colocava a vontade de Deus no meio, que era que aquele filho servisse ao Senhor e ela entregar o filho dela no templo. A pergunta que a gente traz hoje é: a minha oração está dentro do centro da vontade de Deus? Só para você pegar um resumo básico, tá bom? A terceira pergunta é: quais personagens bíblicos oravam? E quando eles oravam? E a gente pegou alguns deles. Primeiro, Sansão. A oração de Sansão foi na hora que ele tinha perdido as forças. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforce-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos 2 olhos que tinham sido furados. A segunda oração foi a de Ana. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. É só essa parte aí. Davi orava e confiava no Senhor. Não tem nesta referência uma palavra de oração de Davi. No entanto, existe nos relatos bíblicos amplas provas que Davi era um homem que buscava a Deus em oração. Davi inicia o livro de Salmo dizendo: Já estou cansado de meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Salmos 6 e 6. Ele chega quase ao fim do seu livro, também ao fim da sua vida, vendo a longa história de vitórias após as lágrimas, lamentações e orações, escrevendo estas palavras: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Ele obviamente aprendeu o valor da oração, e por isso se relata o seguinte em relação à vitória que ele buscou para o seu povo. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. O próximo exemplo é Salomão. Salomão orou por sabedoria. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Seguindo os passos de seu pai, Davi, Salomão fez uma petição a Deus e é respondido. Ele foi plenamente atendido, pois pediu sabiamente a Deus. Aí mais um exemplo de oração. Asa orou pedindo a vitória sobre seus inimigos. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, fugiram os etíopes. Por que eu trouxe essas referências de pessoas, de homens da Bíblia que oraram ao Senhor? Porque muitas vezes a gente perde a referência. A gente não tem referência com quem orar, porque mal hoje tocamos na Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia é muito rápido. E não para entender como é que aqueles homens conseguiram fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Todos esses que eu escrevi, tem mais de 35 passagens na Bíblia mostrando orações que o Senhor atendeu. Então tinha várias referências mostrando a importância da oração. Pronto, essa passagem aqui é uma das orações com fé mais lindas e poderosas de toda a Bíblia, a oração do rei Ezequias. Ele foi um rei da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele era um homem bom, obediente e de muita fé. Certa vez Ezequias ficou muito doente e o profeta Isaías foi até o rei para lhe entregar uma triste mensagem de Deus. O Senhor mandou dizer a Ezequias que ele deveria arrumar a sua casa, preparar seus testamentos, porque iria morrer em breve. Naquele momento Ezequias voltou o rosto para a parede, chorou amargamente e orou pedindo a Deus que não deixasse morrer. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Segundo Reis 23. Então, antes de o profeta Isaías sair do palácio real, Deus o mandou de volta, afirmando que iria conceder mais 15 anos de vida em resposta àquela oração. E para provar que aquela palavra era verdadeira, ele fez com que um relógio solar que existia ali retrocedesse 10 graus, ou seja, o tempo andou para trás. E para provar que aquela palavra era verdadeira, ele fez com que um relógio solar que existia ali retrocedesse 10 graus, ou seja, o tempo andou para trás. Esse episódio mexeu de tal forma com a posição do Sol e da Lua, dos planetas e das estrelas no céu, que atraiu a atenção dos astrônomos da época. Cientistas caldeus ficaram tão surpresos com aquilo que foram até o rei Ezequias para saber o que havia acontecido. Estudiosos de hoje em dia afirmam que o retrocesso no relógio solar de Judá influenciou a contagem do tempo na Terra para sempre. E o mesmo pode ser feito com a sua oração. Se você chegar ao Senhor com fé de que Ele pode todas as coisas, inclusive fazer o relógio andar para trás e a terra parar de girar, porém a fé não tem a ver em acreditar para receber algo, é acreditar em alguém. A nossa fé precisa estar no caráter de Deus e seu desejo de nos abençoar e nos confortar. Quando oramos, devemos ter fé de que Ele nos ouve e considerar todos os pedidos que estão de acordo com a sua vontade para nós. Aí vamos abrir nossa Bíblia para a gente trabalhar algumas referências. Vamos lá para Jeremias, vamos lá para Filipenses 4 e 6. Diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A pergunta é: você está orando ao Senhor só por orar ou está realmente conversando com Ele? Você está chegando na frente do Senhor: Senhor, estou passando por dificuldade, a minha empresa não está conseguindo vender, os meus funcionários não estão felizes,
Ou o contrário, Senhor, obrigado, que na empresa onde eu estou, eu tenho pessoas trabalhando felizes, honrando o Teu nome, crescendo, Te glorificando, andando conforme a Tua vontade. Filipenses está dizendo o seguinte para a gente: eu não posso estar inquieto. Inquieto é como se fosse sem paz. Eu acho que é a resolução mais fácil. Quando você não está em paz, significa que você não está orando ao Senhor. Você não está colocando na presença dEle as suas petições. Porque se você estivesse em paz, você estaria entendendo que você não recebeu ainda, porque não está na vontade de Deus. E aí, Flávio? Quando não está na vontade de Deus, o que é que eu faço? Paulo orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele, não orou? Deus tirou? Deus tirou? Mas nem todas foram ouvidas. Ele pediu para que o filho dele não morresse. Não era vontade de Deus, o filho dele morreu. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus nos ensina que eu não posso estar inquieto. Eu tenho que estar em paz, porque a minha petição tem que estar de acordo com a vontade dele. Ah, Flávio, é difícil, e sempre vai ser, até enquanto a gente morar aqui na terra, porque a vontade de Deus tem o tempo de Deus, e a vontade de Deus é diferente da sua. E quando você não entender isso, você não vai estar alinhado. Flávio, como é que eu entendo a vontade de Deus? Orando e lendo a Bíblia. O que foi que Paulo fez? Ele orou ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E Deus falou para ele: não vou tirar, a minha graça te basta. E Paulo agradeceu a Deus por isso e disse assim: na fraqueza que eu sou fortalecido. E Paulo era um homem que temia a Deus? Era um homem que servia a Deus? Era um homem que entregou a sua vida para pregar o Evangelho, sofrendo naufrágio, bocado de problema, feia, tudo que tinha de ruim? Como não era vontade de Deus, Deus não fez. Ele podia ficar revoltado com isso? Podia? Mas ele estava alinhado. Ele sabia que fazia parte da vontade de Deus. Filipenses 4:6 está dizendo o seguinte: antes as vossas petições sejam em tudo. Não é só uma parte, não é só um pouquinho, é em tudo. Conhecidas diante de Deus. Aí você vai perguntar assim: Flávio, Deus não sabe o que vai acontecer na minha vida? Sabe. Mas Ele está pedindo que você apresente. E apresentar é orar ao Senhor. Vamos lá para Jeremias 29, de 11 a 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que essa passagem fala para você? Vou ler de novo. Então vocês clamarão a mim, irão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De novo, mais uma vez. Quando é de todo o coração, é quando o coração está alinhado com a vontade de Deus. Não é o coração egoísta do Flávio: eu quero comprar 300 carros. Deus vai me ouvir? Não, eu vou comprar 300 carros para dar para a missão, para que possa pregar o Evangelho. Pode ser que ele também não seja a vontade de Deus e ele não vai conseguir dar os 300 carros, porque ele não quer falar a vontade dele. Não, Deus vai me dar 300 carros para que eu bote para rodar de aluguel e aí consiga dar o dízimo e levantar 300 igrejas. Pode ser essa a vontade dele. Mas ele diz: quando me procurarem de todo o coração. Próxima passagem. Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu, Senhor,
já a conheces inteiramente. Reforça mais uma vez. Deus sabe de tudo. Mas Ele quer que você se apresente em oração. Para quê, Flávio? Para ter intimidade com Deus. A gente vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o maior poder dele era o quê? Oração. Ele estava intimamente ligado a Deus orando. Tanto naquele texto que a gente leu, ele chorava, prantos, orando ao Senhor. Davi era ocupado? Era um rei. Cheio de inimigo, porque ele procurou o pecado para a vida dele. Então ele era um cara rei, ocupado, cheio de inimigo. E o que ele usava a favor dele? A oração. Aí a minha pergunta é: você está orando? É a pergunta que eu vou me fazer todos os dias. Está orando? Tá. Está na vontade de Deus? Se tiver, Ele vai mostrar. Próxima leitura, Lucas 18, aí é uma leitura um pouquinho mais longa. Lucas 18, de 1 a 14. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe-me de importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem clama a Ele de dia e de noite, continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês que Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Segunda parábola. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O que Jesus está falando com essas 2 parábolas? A primeira é a da viúva, onde ele tem uma viúva e um juiz que não acredita em Deus e que não quer saber dos homens. E de tanto ela clamar por justiça, aquele juiz injusto que não aceitava Deus e nem os homens, escutou a sua súplica. Aí Jesus pergunta: se aquele juiz injusto escutou a súplica daquela viúva, ele não vai te escutar? Aí ele lembrou também, a súplica dela era por justiça. E aí ele fala: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuar fazendo esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Ele não fará justiça conforme a tua vontade, mas conforme a vontade dele. A mensagem de hoje é para que a gente possa entender que a oração todo o tempo tem que existir, mas que a gente tem que entender
que ela está nos preparando para deixarmos mais íntimos de Deus, para que possamos entender a vontade dele. E não para Deus ser um gênio da lâmpada, onde eu oro e ele me dá, oro e ele me dá, oro e ele me dá. A Bíblia não ensina isso. Ele ensina a Deus que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo que a gente quer, mas Ele só vai dar aquilo que a gente pede e está de acordo com a vontade dEle. Vamos lá para Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Está claro aqui o 3? Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então adianta passar o dia orando ao Senhor para satisfazer a tua vontade? Ah, Senhor, destrói meu vizinho. Ah, Senhor, quebra meu concorrente. Ah, Senhor, mata os bandidos tudinho do mundo. Não é assim que Deus trabalha. Ele só vai atender às suas orações quando você não estiver procurando o seu próprio eu. Eu tenho filhos agora. Então a minha oração é: Senhor, ajuda que eles te sirvam. O meu desejo como homem, ser humano, egoísta, é, Senhor, que eles sejam excelentes empresários. Mas a minha oração como crente é: Senhor, que eles possam ser teus servos. Que eles possam ter R$1 no bolso, mas que eles tenham a palavra e o coração cheio da tua palavra, para que possam pregar o Evangelho. É assim a oração que Deus quer. Uma oração que sirva o propósito dele, não o meu. Vamos lá para 1 João 5, 14 a 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos deles o que pedimos. Vou ler de novo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Amém? Está claro isso? Simples. Vamos lá para a última. Marcos 11, 22 a 24. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Em verdade lhe digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Amém? Vamos lá para Hebreus 4,16. Assim, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Para a gente concluir, 7 pontos para que a gente possa orar ao Senhor, ou que a nossa oração tenha essa estrutura. Rapidinho a gente consegue aprender. Primeiro, acreditar que Deus ouve sua oração. É de fundamental importância para que você tenha esse hábito. Segundo, mostrar como Deus é grande. Na sua oração tem que estar mostrando que Ele é soberano. Senhor, Tu és poderoso. É o Senhor que me dá força. É o Senhor que me alegra. É o Senhor que acalma meu coração. É o Senhor que conhece meu íntimo. É ter intimidade com Deus. É como você vai falar com seu amigo, você vai dizer: ei, tá gordo, tá cabelo feio. Não, você vai dizer: amigo, você é um cara legal, você me escuta. Você é um cara que eu admiro. Você está entrando na presença de Deus.
para fazer um pedido ou para agradecer. Então, primeiro ponto, acreditar que Deus lhe ouve. Segundo, dizer coisas boas sobre Deus. Terceiro, usar sua própria palavra. É conhecer a Bíblia e usar em oração. Como assim, Flávio? Você vai usar textos bíblicos para embasar a sua oração. Senhor, eu sei o que o Senhor diz, que se eu pedir com fé, entender que já recebi, o Senhor vai me escutar. Sei também que o Senhor já disse na tua palavra, que se não estiver de acordo com a tua vontade, eu não vou receber. Senhor, me ajuda a entender a tua vontade. Senhor, que o meu pedido não seja de acordo com o meu coração. Terceiro ponto. Quarto ponto, confessar seus pecados e pedir perdão. É de fundamental importância que a oração seja o momento de você confessar a Deus tudo aquilo que você tem feito que afasta dele. Senhor, menti. Senhor, enganei. Senhor, não agi conforme a tua vontade. Senhor, eu fui egoísta. Senhor, eu me irei. Eu tive raiva. Eu tive inveja. O momento de oração é para você se comunicar com Deus e ter intimidade com Ele. Quinto ponto, dizer a Deus que confia nele, qualquer que seja a resposta. Então, na sua oração, você já diz: Senhor, eu não sei tua resposta ainda, mas eu já te agradeço porque eu sei que é o melhor para mim. Porque o Senhor conhece começo, meio e fim. E como teu servo só pode te pedir. Sexto, agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado. Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha igreja, obrigado pelas pessoas que oram por mim, obrigado por ter, saúde. É ser grato. A sua oração também tem que conter isso. E sétimo, em nome de Jesus. Sempre que concluir sua oração, agradeça em nome de Jesus. Ficar de pé, igreja. De pé, para a gente concluir orando. Só para a gente concluir, a minha esposa lembrou bem que a gente tem trabalhado muito esse tema oração, e esse tema oração veio para mim porque Deus tem trabalhado de forma sobrenatural na nossa vida e a gente é muito grato por isso. Domingo retrasado, Sebastião fez o favor de quase quebrar a calçada com a boca. E aí foi sangue, meu amigo. Sangue. E a gente viu coisa ruim. Eu não tinha passado por aquela situação ainda, Um filho meu sangrando, que parecia um bode morrendo. E aí a gente voltou dentro do carro, correu no hospital. A médica disse: nunca vi isso aqui não, viu? Provavelmente ele não vai... O lábio dele não vai mais mexer como era antes, porque rompeu o ligamento do lábio. Tem um cabrestozinho no lábio, O dele torou na calçada. Tum! Chama cabresto. Quebrou o cabresto do... Não sei como ela chamou, não. É o freio. Torou o freio da parte superior do lábio dele. E muito sangue. E a médica disse o seguinte: não tem como costurar, porque é muito fino na pele dele. O que a gente pode fazer é dar um remédio para ele e esperar desinchar para que a gente possa ver qual procedimento tem que ser feito. E aí a gente orou, O Senhor sabe que é bom para ele, nos dá força, tem ninguém que quer ver um filho doente. E Deus abençoou, Se você pega... Emendou. Tá bem emendadinho ali. Eu pensei que ele ia ficar com a boca mole, mas ficou com a boca mole não. Ficou com a boca bem direitinho. E não só nisso, Eu tô com um hábito com meu irmão. Como a gente trabalha com vendas, e não tá fácil para ninguém. O varejo tá muito difícil, o segmento dele também tá muito difícil. A gente de manhã já acorda orando, A gente na oração do vendedor: Senhor nosso Deus, abre o bolso do nosso cliente, abençoa a nossa empresa, que a gente possa entregar a melhor solução para ele, para que a gente possa prosperar conforme a tua vontade. E é assim que a gente termina as orações durante o dia, a gente vai recebendo clientes. Deus tem abençoado, Só para dar um exemplo para vocês, a gente vinha com as 2 primeiras semanas do mês com valor X, a gente conseguiu no final do mês triplicar, coisa que nunca tinha acontecido. Então assim, se for da vontade dele. Então assim, a gente pede que seja a vontade dele e Deus tem dado. Então assim, outra coisa importante que para mim tem feito muito sentido é o jejum junto com a igreja. Então assim, dia de quinta-feira, já sabe, jejum, meu amigo. Aí em casa, a gente tem funcionário em casa, já sabe, prepara minha marmita que eu vou comer lá, quando Deus é a hora. E Deus tem abençoado muito. Então assim, quando a gente está em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, fazia muito tempo que a gente não praticava o jejum, tá? Então para eu particularmente, Flávio, não praticava.
E tem sido algo maravilhoso, porque você meio que desconecta um pouco mais do mundo, desconecta mais com Deus, você tem um propósito, como se você estivesse trabalhando lá do lado com Ele. Senhor, vai me dando força para eu trabalhar, ninguém saber que eu estou jejuando e que eu posso entregar muito mais que aquilo que eu tivesse comido. Então é mais um ânimo, um fôlego, como a Bíblia nos diz, que não desanime. Que Deus tem um propósito na nossa vida, que eu estou lendo um livro que diz justamente isso, né? Pastoreando crianças que o pastor me deu. Se o propósito da vida de uma criança, de um pai, é glorificar Ele. O propósito da vida de qualquer pessoa é glorificar a Deus. Se você fugir desse propósito, você está perdido. Então, a oração nos ajuda muito a ficar nesse propósito. Então, assim, que a gente possa entender que a oração realmente tem que fazer parte da nossa vida. E se você está orando pouco, é porque você não tem intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você está sendo só levado pela vida, você não está vivendo. Então, para que a gente possa viver conforme a vontade dEle, temos que orar. Temos que ler a palavra. Temos que se comunicar. Temos que ter tempo de aprendizado com isso. Fechar nossos olhos para orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escuta. Te agradecemos também, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor é que nos enche, ó Pai, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, livremente falando, Senhor, da Tua palavra. Aprendendo, ó Pai, como se comunicar contigo. Nos ajuda, Pai, cada um que está aqui, Senhor, a entender que todo o propósito, Senhor, da nossa oração seja para te servir. Muitas vezes não sabemos, ó Pai, como é que vamos fazer isso, mas que o Senhor possa nos mostrar, ó Pai, através do dia a dia, através das pessoas que estão ao nosso redor, através, Senhor, da comunicação contigo, através da Tua igreja, qual é a Tua vontade. Que possamos, ó Pai, estar nos preparando todos os dias, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Que a nossa casa, ó Pai, possa te servir. Que cada um que está aqui, ó Pai, possa levar essa mensagem para um parente próximo, para um amigo, para aquela pessoa que precisa, ó Pai, entender, que precisa se conectar contigo. Que a vida venha através de Ti. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa, nos protege. O Senhor conhece os desejos do nosso coração. Atende só aqueles, ó Pai, que vão servir a Tua vontade. Somos gratos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.